Lendo do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Que Jaya Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 147. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Sehamaha Vaishnava Hoyata Tashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Dharmachari madhye bahuta karmanishtaha kuti karmanishtaha madhye ekadyanishreshtha. Entre os seguidores do conhecimento védico, a maioria segue o processo de atividades fruitivas, distinguindo entre bom e mau trabalho, entre bom e mau trabalho. Entre muitos desses sinceros trabalhadores fruitivos, talvez encontre-se um que seja sábio de verdade. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura afirma que a expressão karmanishtaha refere-se àquele que deseja desfrutar os resultados de seu bom trabalho e de suas atividades piedosas. Alguns seguidores dos princípios védicos oferecem tudo à verdade absoluta e não aspiram a desfrutar os resultados de suas ações piedosas. Estes também são enquadrados na categoria de karma nishtas. Às vezes, vemos homens piedosos ganhar dinheiro com muito esforço e então aplicam o dinheiro em alguma causa piedosa, abrindo instituições de caridade pública, escolas e hospitais. Quer alguém ganhe dinheiro para si mesmo, quer para o benefício do público, ele é chamado karmanishta. Entre milhões de karmanistas, pode haver um que seja sábio. Aqueles que tentam evitar a atividade fruitiva e que fazem geralmente aqueles que tentam evitar a atividade fruitiva e que fazem voto de silêncio a fim de fundir-se na existência espiritual da verdade absoluta. Lugar geralmente, tá difícil. Aqueles que tentam evitar a atividade fruitiva e que fazem voto de silêncio a fim de fundir-se na existência espiritual da verdade absoluta,
Luta geralmente são conhecidos como gyanis, ou homens sábios. Eles não se interessam em atividade fruitiva, mas sim em fundir-se no Supremo. Em qualquer dos casos, tanto o karmanista quanto o gyananista estão interessados em benefício pessoal. Os karmis interessam-se diretamente pelo benefício pessoal dentro do mundo material, ao passo que os gyanis interessam-se em fundir-se na existência do Supremo. Os gyanis argumentam que a atividade fruitiva é imperfeita. Para eles, perfeição é cessar com o trabalho e fundir-se na existência suprema. É esta a sua meta de vida. O Gyani quer eliminar a diferença entre o conhecimento, o conhecedor e a meta do conhecimento. Esta filosofia chama-se monismo, ou unidade, e caracteriza-se pelo silêncio espiritual. Verdade Samamaya, né? Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Por isso que os dois são conhecidos como karmanistas. Porque Maya, ilusão. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 14. O Senhor Krishna mostra a forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pragayam Vasudevasya. Pragayam Vasudevasya. Kvachijatastevatmaja. Kvachijatastavatmaja. Vasudeva iti Shriman. Vasudeva iti Shriman. Abhyagya samprachakshate. Abhigya samprachakshate. Pragyayam Vasudevasya. Kvachijatastavatmaja. Vasudeva iti Shriman. Abhigya samprachakshate. Tradução, vamos repetir, por favor. Por muitas razões, este teu belo filho,
Às vezes apareceu noutras oportunidades, como filho de Vasudeva, Portanto, aqueles que são eruditos, às vezes, chamam essa criança de Vasudeva, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada Jaya. Srila Prabhupada. Indiretamente, Gagamuni revelou: esta criança nasceu originalmente como filho de Vasudeva, embora esteja agindo como teu filho. Em geral, ele é teu filho, mas, às vezes, ele é filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Pragyayam Vasudevasya Kwati Jatastavatmaja Vasudeva iti Shriman Abhigyaha Sampratchakshate. Por muitas razões, este teu belo filho, às vezes, apareceu noutras oportunidades como filho de Vasudeva. Portanto, aqueles que são eruditos, às vezes, chamam esta criança de Vasudeva. A importância, do desenvolvimento da erudição, mas a erudição correta, a erudição espiritual. A erudição verdadeira. Porque aqui, como Gargacharya, muito erudito, astrólogo, filósofo, devoto puro, ele está não só indiretamente notificando Nanda Maharaja, o pai de Krishna, em Gokula, que esse menino é filho de Vasudeva, bem como está explicando que, na verdade, como o Prabhupada falou, Prabhupada explicou aqui nesse significado curto dele, embora ele esteja agindo como teu filho, em geral ele é filho de Vasudeva. Porque Vasudeva e Devaki são sem... Então, isso é conhecimento. Esse é o conhecimento que nós temos que desenvolver. Isso faz parte do famoso Jamakarma Chale Divyam Evanyo Veditata Vetitato Ataha Chaktva Dehampunar Jama Naitiman Itisorjuna. É isso que o Bhagavad Gita fala, esse verso fala que quando você compreende essas coisas, compreende Krishna, compreende a suprema personalidade de Deus, seu aparecimento nesse mundo, suas atividades transcendentais. Quando alguém compreende isso, ao deixar esse
presente corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, porque não tem nada além disso para se compreender. Eva Vedio, como Krishna falou também no Bhagavad Gita. O propósito da vida humana é conhecer a verdade absoluta. Conhecer a verdade absoluta libera. E essa verdade absoluta é quem? A pessoa suprema. Então nós temos que entender essa pessoa suprema. E como um grande erudito, Gargacharya está explicando. Gargamuni. Esse menino é chamado de Vasudeva. Por que ele é chamado de Vasudeva? Porque ele é sempre filho de Vasudeva. Vasudeva e Devaki são os pais de Krishna nesse mundo material sempre. Como Sutapa Prishnigarbha, como Kashyapa Muni e Aditi, como Vamanadeva, como Vasudeva e Devaki, como Krishna. Então, nada mais natural que Krishna também, pelos eruditos, ser chamado de Vasudeva. Porque ele é sempre filho de Vasudeva. Pais, mesmo, na acepção da palavra e sempre no humor, porque é o humor da relação amorosa de Vatsalya Rasa, de paternidade de Vasudeva e Devaki com Krishna, na plataforma de Vaikunta. Plataforma de Vaikunta. Então, sempre na plataforma de Pradhani, Bhuta, Gyanamai. Sr. Chaitanya dividiu o Bhakti em 3 etapas. Guni, Bhuta, Pradhani, Bhuta e Kevala. E essa categoria de Vasudeva e Devaki é a categoria do humor de Vaikunta, que é da etapa de Pradhani Bhuta. Pradhani Bhuti. Guni Bhuti, Pradhani Bhuti, Kevala. Kevala é Nanda Maharaja e Mãe Yashoda. E Pradhani Bhuti é na plataforma de Vaikunta, que é Vasudeva e Devaki, que são divididos em Gyana, Gyanamai e Rati, ou Prema. Então, essa plataforma de Vasudeva e Devaki como eternos pais de Krishna nesse mundo material é conhecida como Gyanamai, que é natural de Vaikunta. Por quê? Porque Vasudeva e Devaki, eles são pais de Krishna, mas eles, por estarem nessa plataforma de Gyanamai, eles são ainda tocados pelo intelecto, pela deliberação. Eles têm noção das opulências de Krishna, embora sintam bem-aventurança. Eles conhecem a variedade da opulência de Krishna, porque isso é natural de Vaikunta. Agora, Nanda Maharaja e Mãe Yashoda é a Aishwarya Shitila, não é a Aishwarya Purna, a relação amorosa deles com Krishna. Isso é muito desconcertante, é muito elevado, é muito difícil alguém entender. Por isso que nesse mundo material, como o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual, existem coisas que são muito elevadas. Como, por exemplo, você adotar uma criança. Como, por exemplo, isso é muito piedoso, você adotar uma criança. Você cuidar dessa criança, educá-la como... Não como se ela fosse seu filho, mas como seu filho. Essa diferença de Devaki e Vasudeva e Nanda Maharaja e Mãe Yashoda. Por isso que você é tão elevado nesse mundo material. Porque
na plataforma de Aishwarya Shitila, não existe interferência do intelecto, deliberação de inteligência material. Não, é amor espontâneo e puro. Então, Vasudeva e Devaki têm esse apreço por Krishna, entendendo o poder dele, suas opulências, porque isso é natural de Vaikunta, mas em Gokula não existe isso, é só amor pleno. Então não existe essa coisa, mas porque filho adotivo, ou filho mesmo, natural. Não, é amor só. Não tem essa deliberação. Porque não existe resquício de conhecimento ou de compreensão das opulências de Krishna na relação de Vasudeva e Devaki, de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, com Krishna. Porque é prema pura, é amor puro por Krishna. É Aishwarya Shitila, é desprovido de conhecimento e de opulências. Essa é a plataforma de Irati, de Kevala. Kevala, o Prema, Irati. Irati ou Prema. Isso é possível chegar nesse nível de relação amorosa com Krishna, mas isso é muito elevado, muito elevado. Muito elevado. Então, por isso que Srila Rupa Goswami, quando explica esses pontos em detalhes no seu Néctar da Devoção, para explicar como que o sadhaka, o devoto que está na plataforma de Vidya Bhakti, serviço devocional regulado, regrado, como que ele avança para Prema? Sadhaka ayam prenaha, sadhakam ayam prena. Ele explica no verso, no seu Néctar da Devoção, como isso acontece. Quando a última fase do sadhaka, do devoto que está prestando serviço devocional regrado, para se purificar, tudo começa da fé, né? Ado, Shraddha, Tata, Sadhu, Sangota, Bhajana, Kriya, Tatunartha, Nivritisya, Tatunishta, Rutish, Tata. Então, a última fase é o gosto, Ruti. Primeiro, uma alma nesse mundo tomada por um pouco de fé se aproxima de devotos, se aproxima do mestre espiritual, se aproxima dos Bhakti Yogis. Esse é Ado, primeiro, o começo, Ado, Shraddha, a fé, Tata Sadhu. Essa fé leva alguém a trilhar esse caminho da perfeição, buscando associação com devotos. Como isso é muito forte, porque é Bhakti, são Bhaktas que executam Bhakti Yoga, que é o que há de mais elevado, é a Yuga mais elevada. A Sadhu Sangota Bhajana Kriya, essa associação, esse Sadhu Sangha, associação, Sangota Bhajana Kriya. Nessa associação, ouvindo dos livros, das fontes autorizadas, estudando os livros, as fontes autorizadas, ouvindo dos devotos, vendo como os devotos servem Krishna e são apegados a Krishna, tudo foi levado, começou com a fé. Essa fé, como o Bhagavad Gita explica, né, o capítulo de visões da fé, quando ela se fortalece mesmo, ela se transforma em amor por Krishna. É a fé que se transforma em amor por Deus. Então o que acontece nessa caminhada aí? Se associou porque foi levado por fé, esse é o caminho certo, interessante, quero aprender, quero conviver. Começou a conviver com devotos, começou a ser treinado em Bhajana Kriya, em como adorar corretamente Krishna. Como adorar, como servir Krishna de maneira correta. Ao se manter fazendo isso, o devoto vai Tato Narta Nivritisya.
se limpando da contaminação material, se limpando dos desejos de atividades fruitivas, se limpando daquilo que Prabhupada acabou de explicar no significado do Shri Chaitanya Charitamrita, deixando de ser karmanista, deixando de ser Gyani, porque o Bhakta que é contaminado por Gyana, por especulação filosófica, ele é o Gunibhuti, o Gunibhuta. Gunibhuta, que é o primeiro, ele sente uma bem-aventurança no serviço devocional que ele executa, mas ele não conhece as variedades do serviço devocional, e a variedade é a mãe do prazer. Quanto mais variedade, mais prazer na vida espiritual. Então ele não tem muita noção, porque ele ainda é bem impersonalista, contaminado por impersonalismo. Então, Gunibhuti é Gyana. Para Dhanibhuti, que é essa plataforma que estamos explicando de Vasudeva e Devaki, é Gyanamayi. Não tem essa contaminação de especulação filosófica, de impersonalismo. Se sente bem-aventurança, mas de maneira já pessoal mesmo, com Deus, que é diferente da fase de Brahmananda, quem se funde no Brahman. E o mais elevado é esse humor de Devaki, de Vasudeva, de Nanda Maharaja e de Yashoda, que é totalmente desprovido de conhecimento, desprovido da concepção das opulências de Krishna. Então, Vasudeva e Devaki, pais de Krishna, sempre nesse mundo material. Nanda Maharaja e mãe Yashoda, padrasto e madrasta de Krishna. Convive com Krishna, vive com Krishna, sem nenhuma outra percepção, a não ser a percepção de que esse é meu filho querido. Só isso, embora seja o filho adotivo. Por isso que adotar uma criança nesse mundo material é muito elevado. Mas vamos voltar para o ponto aqui, como Srila Rupa Goswami explica. Para entender tudo isso, e isso é Jamakama Chamidivyam, Vadyo Vetitata Tahat, Aktaberham, Punar Jama, Naitiman Sorjana, o que Krishna falou para Arjuna. Se você entender isso, Arjuna, você não volta mais a nascer nesse mundo, porque você alcançou a mais elevada perfeição. Ao deixar esse mundo, você alcança sim a minha morada eterna, porque isso é o que tem que ser conhecido. Vedaisha Sarvairaham Eva Vedyo. Mais nada. Esse deve ser o nosso propósito de conhecimento. Mais nada. Porque esse conhecimento ele erradica completamente a ilusão. Ele nos leva para a nossa posição constitucional eterna no mundo espiritual, seja lá a nossa Swarupa, qual for. Se for em Shanta, se for em Dasya, se for em Sakya, se for em Vatsalya ou se for em Madhurya Rasa, não importa, mas nós vamos resgatar a nossa Swarupa original de acordo com a nossa dedicação em serviço devocional. Por isso que a fé é o primeiro passo. Então, depois que a pessoa tem fé e se associa com o devoto, aprende sobre Krishna, a verdade absoluta, aprende como agradar, satisfazer Krishna, a verdade absoluta, e entende os detalhes do aparecimento, das atividades transcendentais, dos passatempos eternos de Krishna nesse mundo, como estamos falando agora, se mantém nesse caminho, isso vai limpando o coração de tal maneira, limpando a mente, a inteligência, de tal maneira, tatunarta nivritisya, acabando com toda, erradicando todos os anartas que nos prendem nessa existência material. Todos os grilhões. Toda a nossa ignorância. E ao se manter fixo assim, em serviço devocional, na associação com devotos, tatanista rutistata, ficou fixo, nista, começa a sentir esse prazer superior, esse gosto, ruti. Mas você pode evoluir muito mais, embora tenha começado como um sadhaka, executando sadhana bhakti. Você pode evoluir de vidhi bhakti para Raganuga Bhakti, desse serviço regado
estrito, orientado e regulado para a fase de serviço devocional espontâneo, por apego. Isso vai trazendo cada vez mais avanços. Sadakanam Ayam Prena. É assim que se chega nessa fase de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, em Prema, Kevala, Rati, Prema, amor puro por Krishna, amor imaculado, quando se perde completamente a deliberação material. Isso é chamado Ashaktis, Ashakti. O Ruti, quando progride, o Srila Rupa Goswami explica que é Tata Shakti, Tata Bhavas. Isso é Tata Prema, Bhyudanchati, Sadakayam, Ayam, Prena. É assim que se chega na plataforma de Gokula, Vrindavana, Goloka Vrindavana. Pradurlabha Bhave Krama. Isso é explicado por Srila Rupa Goswami. Começa depois de estar fixo, porque começou com uma fé mínima em serviço transcendental amoroso espontâneo a Krishna. Esse ruti, que ainda no ruti, no gosto, ainda existe a interferência do intelecto. Srila Jiva Goswami explica isso. Do intelecto, inteligência material, deliberação do conhecimento de maneira intelectiva. Mas quando essa dedicação aumenta, isso vai crescendo, cada vez mais aumentando, esse ruti, que é um desejo de Krishna mais dirigido pelo intelecto, ele deixa de existir, ele é substituído por asakti. Asakti, espontaneidade completa, sem interferência de intelecto. Seguido do desejo espontâneo. Isso é a Shakti, de estar com o Senhor Supremo, de servir o Senhor Supremo. E quando a Shakti, essa Shakti progride, aí se torna Prema. Prema. Então é Kevala, é a plataforma de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, que embora sejam pais adotivos de Krishna, eles só veem Krishna como seu único objeto de amor, seu filho querido. Quando um pai aqui nesse mundo material adota um filho e realmente não diferencia entre o filho adotado e os seus próprios filhos, ele está seguindo esse exemplo aí, que é muito elevado isso. Muito elevado. Mas isso é muitíssimo elevado. Meu filho e pronto. Não é da boca para fora. Não tem deliberação intelectual. Não tem análise. Não, a Shakti. É uma coisa completamente espontânea e sem interferência do intelecto. Esse é o amor de Nanda Maharaja e Yashoda por Krishna em Gokula. Embora seja seu filho adotivo. Então, é esse o esquema, essa é a progressão para se manifestar a prema para o sadhaka, para quem começa o serviço devocional regrado, regulado, o sadhana bhakti. Estão vendo aí como todos nós temos chance de chegar nessa plataforma mais elevada? Qualquer um que executa sadhana bhakti, qualquer sadhaka, qualquer devoto regrado, sério, determinado, ele sadhakam ayam prena, ele pode chegar nessa plataforma de amor puro por Krishna sem interferência do intelecto. Isso é tão verdade que Nanda Maharaj e Mãe Yashoda,
Eles não têm a menor noção de conhecimento da verdade absoluta, conhecimento de Deus. Ah, como Deus é poderoso, Bhagavan, detentor das 6 opulências, o mais rico, o mais famoso, o mais forte, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais renunciado. Eles não, era meu filho, Krishna, meu filho Balarama, só isso. Meus objetos imaculados de amor. Isso aí é a plataforma de Prema. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. Mas aqui estamos ouvindo esses 2 temas sendo colocados de maneira sutil aqui por Vasudeva, por Gargacharya, Gargamuni, o astrólogo, para Nanda Maharaja, e também sobre Vasudeva e Devaki, que são sempre os pais de Krishna. Por muitas razões, este teu belo filho às vezes apareceu em outras oportunidades, em outras eras, né? Como filho de Vasudeva. Prishnigaba, Vamanadeva, e agora Krishna. Portanto, aqueles que são eruditos, como eu falo, comecei no começo explicando isso ali. Comecei no começo, é bom, mas explicando que isso é realmente conhecimento. Entender os detalhes das atividades transcendentais de Krishna, do aparecimento dele nesse mundo. E quando alguém entende isso, não volta mais a nascer nesse mundo, como Krishna enfatizou. Então, portanto, aqueles que são eruditos, às vezes chamam essa criança de Vasudeva. Por isso que Krishna é conhecido como Vasudeva. Então, agora acabamos de entender. Porque, embora ele seja ali, como o Gargamuni está falando para Nanda Maharaja, seu filho, às vezes ele sempre aparece aí como filho de Vasudeva. Portanto, ele é chamado de Vasudeva. E, ao mesmo tempo, porque está falando indiretamente, ele está revelando para Nanda Maharaja que, Krishna é filho de Vasudeva, viu? Ele está sendo seu filho adotivo. Mas aí já é outra história. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito complicado isso, mas é fácil de entender quando alguém realmente ouve das fontes corretas e pesquisa com as pessoas e com os livros corretos. O Bhagavatam é o livro perfeito para isso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai Jaya.